puxando esse gancho, ô, Daniela, tipo assim, quais são as maiores questões, assim, que hoje a física tenta descobrir nesse sentido? Mistérios que a gente não tem resposta ainda e a gente tá procurando. É, que vem na cabeça de todo mundo, né? A matéria escura e energia escura, que elas estão intimamente ligadas a tudo que a gente sabe no universo. A base do modelo cosmológico depende delas. Então, se em algum momento a gente descobrir que elas não existem ou que elas são coisas completamente diferentes do que que a gente imagina, a gente vai ter que reformular toda a nossa teoria de evolução do universo, de formação do universo e a maneira com que a gente enxerga o universo hoje. Fora isso, também tem a questão da física quântica, que ela precisa entrar em ressonância com a teoria gravitacional. Sim. Então, a gente tem um grandíssimo problema, porque nós temos três forças da natureza bem implementadas e que estão de acordo entre si, mas a gente tem uma gravidade que parece não conversar com as outras. Parece que é cada uma de um universo paralelo diferente, digamos assim. Então, a gente precisa dessa união das leis da natureza, das forças da natureza, para a gente conseguir descobrir os outros mistérios do universo, como, por exemplo, o que tem dentro de um buraco negro e como realmente era a singularidade do Big Bang. Porque não era muito diferente da singularidade de um buraco negro. E essa falta de informações e abertura para tantas Sim. interpretações do que é a singularidade faz, por exemplo, a gente viajar por várias coisas de ficção científica, do tipo, será que o buraco negro é um portal ou um buraco de minhoca para um outro Qual que é universo? seu palpite, assim? Sua opinião pessoal nesse sentido? O que que tem dentro do buraco negro, assim? Ai, é complicado falar. Eu acho que é vácuo quântico, O na que é minha isso? humilde opinião. É algo onde as leis da física entram em colapso. Então, por exemplo, a gente vai ter partículas e antipartículas colidindo o tempo inteiro e a gente vai ter flutuações quânticas de energia. Então, essas flutuações que vão determinar a formação de matéria e a interação da matéria, a interação de forças entre si. Então, a gente vai ter tudo acontecendo muito rápido a ponto de ser tão instável que a gente não vai conseguir enxergar. Então é um vácuo porque a gente não ia conseguir enxergar nada. Mas não é porque é realmente nada. Mas é porque existe tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo e sendo aniquilada que a gente não ia conseguir observar. Sim. Agora, por exemplo, outras teorias, como o buraco de minhoca, precisam da existência de coisas que nós não observamos ainda, como, por exemplo, a matéria exótica, que é uma matéria que iria balancear com a matéria bariônica. Então, a matéria bariônica a gente tem que atua com a gravidade, e a gente precisaria dessa matéria exótica, que seria uma antigravidade. Então a matéria bariônica é tipo a gente e tudo isso. Matéria bariônica, a gente fala esse material que interage gravitacionalmente e eletrorradionicamente. Certo. Aí tem a matéria escura, que só interage gravitacionalmente. E tem essa matéria exótica, Que é uma teoria ou não? é uma teoria, inclusive respaldada pelas equações da relatividade restrita de Einstein e, e geral também. Dessas equações deu origem à existência de matéria exótica, porque para você ter uma estabilidade num buraco de minhoca, você precisaria de algo para balancear a gravidade dessa matéria. Então, Sim. precisaria de uma matéria exótica para ter esse equilíbrio. Então Tudo é meio que precisa um ser. delírio, de certa forma, né? Tipo, a gente meio que tem que inventar alguma coisa pra dar Não, certo ou não. a questão não é inventar, porque Einstein também fala, né, que a imaginação é muito mais importante muitas vezes do que a matemática na física. Até por isso que ele costumava dar os trabalhos de matemática para as esposas dele, né? Mas, mas enfim, Tem a parada dele com o trem lá, né? E as experimentações, sei lá, que ele fazia mentalmente, né? As sim, imaginações. sim. Era bem legal. Mas essa imaginação é no sentido de que você tem umas inúmeras equações matemáticas e você precisa dar sentido a elas. Então, não é uma viagem
Porque são coisas extremamente plausíveis. Você tá vendo que matematicamente aquilo é possível. Certo. Só que você precisa buscar na natureza algo que respalde isso. Aí a questão é se a gente tá em algum lugar do universo que não permita o contato com isso, como por exemplo, se a gente não tivesse o conhecimento do universo nesse momento, a gente nem iria saber que o universo está em expansão. Há muito tempo atrás a gente não sabia disso. Então a gente nem cogitaria a existência de uma energia escura. E não quer dizer que ela não exista antes que ela passou a existir agora. Então a mesma coisa pode ser a energia, a matéria exótica. Não quer dizer que ela não exista só porque a gente ainda não conseguiu observar ela. Então, a matéria exótica é respaldada matematicamente, é uma interpretação de equações, e isso na física é extremamente necessário, a gente viajar, a gente se permitir dar interpretações para aqueles números, porque se não houver interpretação e imaginação, vão ser apenas números e a gente nunca vai chegar a lugar nenhum. Nunca vai chegar em lugar nenhum, né? Pausa rápida aqui. Se você assistiu até aqui, considere se inscrever no canal. Isso nos ajuda a trazer convidados cada vez mais incríveis e ter conversas mais interessantes. Então, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum episódio. Então, de volta ao podcast. Não sei, e eu acho que até é legal, porque quando você tem tudo, as coisas ficam chatas. Imagina se a gente tivesse contato com 1 milhão de formas alienígenas e soubesse tudo do universo. Eu acho que a vida humana perderia a graça. Igual, tipo, quando a gente era criança e a gente ficava feliz indo no mercado e comprando uma coisinha só que a nossa mãe deixava a gente comprar. Sim, a escassez, né? Hoje a gente pode ir no mercado quando a gente cresce, comprar qualquer coisa e a gente não quer, não tem mais graça. Então, quando deixa de ser algo raro, deixa de ser provocante, né? E é isso que movimenta o ser humano. É essa provocação, essa curiosidade. Se ela deixa de existir, eu acho que a gente perde o interesse. Sim. Se você tem as respostas pra tudo, meio que a vida perde o sentido, de certa forma. Na sua visão. Ah, com certeza. Então eu vou te fazer uma pergunta assim que eu faço pra vários convidados aqui, né? Digamos que tem um botão assim, botão vermelho grande assim, pra dar uma exagerada. Mas você só pode apertar esse botão hoje e agora, né? Se você apertar esse botão, você vai ter as respostas para todas as perguntas, assim, o que é a singularidade do buraco negro, o que tinha antes do universo, se existem outras civilizações e tal, você vai ter essas respostas. Você apertaria o botão? Só pode apertar agora. Não apertaria. Ah, não, e eu acho que essa é a beleza da ciência. Muitos enxergam a beleza da ciência como o fim, como algo útil. Então, tipo, você tá estudando isso pra quê? Pra que serve isso? O que a gente vai conseguir? E até mesmo o conhecimento. Tem gente que só estuda pra ser algo útil. Tipo, vou estudar finanças pra eu fazer meu imposto de renda. Mas eu acho que a beleza da vida tá quando você consegue enxergar prazer e finalidade no próprio caminho. Então, pra mim, a finalidade da vida é o próprio caminho. Então, é a própria Mágico de beleza. Oz, né? Exatamente. É a beleza de você ir atrás das perguntas e não a pergunta em si. Você não apertaria nem no fim da vida? Não. Sério? Sério, eu acho que eu me sentiria até mais mal. Imagina, se você passa a vida inteira defendendo algo, que aí depois você pergunta e fala, não era nada disso que você estava pensando. Eu ia sentir que eu desperdicei minha vida em algo sem propósito, tipo. Mas não aí valeu você de nada. prefere, então, viver com a ilusão de que sua vida teve um certo sentido do que a verdade, de certa forma. Com certeza. É? O conhecimento é um pesadelo, né? A ignorância é uma bênção e o conhecimento é um pesadelo. Quanto mais conhecimento você tem, mais infeliz você é. Então por que você procura mais conhecimento assim? Porque não é o conhecimento com a finalidade. É o conhecimento pelo caminho, porque é prazeroso você obter conhecimento. Entendi. Interessante.